Nós estamos conversando diretamente aqui dos nossos estúdios com o governador Paulo Souto. Se tiver alguma pergunta para ele, pode ligar ou mandar uma mensagem através dos meios que a gente sabe, aí, e-mail ou diretamente no nosso site. Governador, o governador eleito Jacques Wagner tem feito sempre, inclusive aqui, referência ao senhor, classificando o senhor como um homem sério, um governo competente. E eu acho que a transição, inclusive, tem demonstrado isso, de que as coisas funcionam muito bem. O senhor bem disse aí que é a primeira vez que se tem uma transição tão democrática. Eu me lembro, no ano de 1986, quando foi eleito Valdir Pires e assumido em 87, quem deveria passar o governo para ele era João Durval, que nem apareceu para passar o governo. Então, naquele momento houve uma transição realmente muito complicada, e agora a gente está vendo isso. Agora, a gente vê também, como o senhor se referiu aí, alguns secretários, futuros secretários, achando que o Estado vão herdar 400 milhões em dívidas, o secretário da Fazenda, o da Saúde, que tem tal e tal problema. Isso atrapalha de alguma forma esse processo de transição que está indo tão bem, governador? Olha, eu acho que tudo que tem acontecido nós temos procurado encarar com certa tranquilidade, entendendo que, de certa forma, é mais ou menos natural que as pessoas que vão assumir as diversas secretarias, num primeiro momento, procurem traçar esse tipo de situação. Tem sido cometidos algumas injustiças, tem sido cometidos muitos erros, mas isso, para quem já está acostumado como eu não quis que isso de forma nenhuma interferisse na minha atitude com relação à transição. Nós continuamos fazendo tudo que tem sido possível. O futuro governador nos pediu que nós mandássemos antecipadamente para a Assembleia Legislativa a nomeação a primeira nomeação do seu procurador-geral, depois a reforma administrativa. Foi aprovado agora às 4:30 da manhã. Eu antes não quis o fato de eu ter mandado a reforma é uma coisa já que eu considero bastante ilustrativa. Eu disse que eu não iria procurar. Ontem fiz uma visita à Assembleia Legislativa e me perguntaram, não vou falar isso para não parecer nada que possa interferir na posição da Assembleia, mas todos sabiam o meu pensamento. Eu acho que o governador, ele tem o direito de adaptar a estrutura do seu governo ao programa que ele pretende fazer. E como não havia nada, há naturalmente alguns problemas de conceito. Eu acho que o número de secretarias, etc., algumas coisas até que eu, no mérito, posso discordar, mas eu disse a ele, eu não tenho nada que opinar sobre o mérito do que você quer fazer. E como não havia nada que pudesse ser classificado de uma coisa, eu diria que muito estapafúrdia, a minha opinião é que a Assembleia Legislativa deveria efetivamente aprovar essa reforma e dar as condições que o futuro governador pediu para que ele pudesse começar em janeiro a exercitação do seu governo. Além disso, nos pediu que nós também, muitos desses secretários, não poderiam ser nomeados, né? Porque eles são de outras esferas federais. Então, eu ontem mesmo assinei uma série de ofícios solicitando que eles fossem colocados à disposição do Estado, e de modo que, se isso vier hoje, amanhã, ele já terá condições plenas, e certamente isso virá, porque são ministérios, etc., para que ele já tenha todas as condições para poder nomear imediatamente o seu secretariado. Coloquei a equipe em disponibilidade total para isso, de modo que esses acidentes de percurso aí, essas críticas que são feitas, eu encaro até como uma coisa um pouco preventiva de quem vai assumir, etc., e faz esse tipo de crítica. Eu acho que da agora por diante esse debate vai ficar mais intenso. Agora, eu acho que seria mais construtivo começar a debater o seguinte: olha, que problemas a Bahia tem? Quais são as coisas que nós precisamos efetivamente resolver? Que coisa que nós precisamos resolver? Eu acho que esse tipo de coisa eu acho que seria mais construtiva, né? E aí nós temos realmente uma série de problemas. Por exemplo, nós temos que tratar a questão social. Como é que nós vamos fazer? Nós temos uma questão social que é típica do Brasil. Claro, depende tudo de como esse país cresça. Mas, fora disso, o que é que se pode fazer? Eu acho, por exemplo, eu defendi muito na campanha um grande programa de preparação para o trabalho, né? Porque não adianta surgir a vaga, e às vezes surge
e o que se tem é uma falta de qualificação. O próprio futuro secretário de Trabalho reconheceu, aliás, numa entrevista que eu considerei bastante lúcida, ele reconhece que houve uma queda enorme nos recursos destinados à preparação profissional, o que é uma coisa um pouco esdrúxula num país que precisa efetivamente de preparar as pessoas. Então eu acho que nós demos uma grande ênfase na questão da profissionalização. Já aumentamos muito os cursos profissionalizantes, porque eu acho o seguinte, Mário, nós estamos num país em que, mesmo que a pessoa queira continuar indo estudar para ir para a universidade, e é normal que ela tenha essa aspiração, não se pode terminar o nível médio aos 18 anos sem saber fazer nada, sem ter nenhuma habilidade, nenhuma capacidade para enfrentar uma situação que possa surgir para o trabalho. Então, a educação profissional, eu acho que nós temos casos de muito sucesso. Por exemplo, um deles é o CETEB em Feira de Santana, que é uma organização social que administra uma escola profissionalizante do Estado, que está, inclusive, nos dando, eu diria que, um grande apoio para que a gente possa tocar esse ensino profissionalizante em outros municípios. Esse é um caso tipicamente de sucesso. E ontem mesmo eu visitei Jiquitaia, aquele prédio que era da Petrobras, onde além do curso de nível médio, está lá preparado para começar a funcionar no próximo ano uma grande área para a educação profissional aqui em Salvador, né? Isso é uma coisa, uma área excepcional, né, com todas as condições para poder matricular alguns milhares de alunos na educação profissional. Porque esse é um tema que eu acho que que deve ser discutido, o desafio do trabalho nas grandes cidades. A gente conseguiu muito êxito, por exemplo, em proporcionar condições de trabalho em muitos programas no interior, com programas de agricultura familiar, né? Isso nas grandes cidades, por incrível que pareça, é mais difícil. Então temos que discutir esse problema. A logística na Bahia, essa é uma questão fundamental. Esse é um grande problema que nós temos que discutir, porque ele não é só um problema estadual. Por exemplo, a chamada logística de grande escala. Nós temos problemas na Bahia, o escoamento da produção do Oeste. Como é que vai ser feito? Onde é que o Estado deve se concentrar, agora que se promete uma ajuda federal para isso? Vamos nos concentrar numa solução só rodoviária, né? Melhorando a BR-242, melhorando o trecho da 116 entre o Paraguaçu e Feira de Santana, melhorando a 324 até Salvador e criando uma condição melhor de escoamento ao Porto de Aratu. Essa é uma primeira solução, que não é a melhor. Vamos fazer uma solução rodoferroviária. Que solução seria essa? Por exemplo, o governo federal concluía a BR-135 entre São Desidério e Correntina, no oeste da Bahia. O Estado já fez, falta um pequeno trecho, Correntina-Lapa, né? Restaurou completamente a estrada entre Lapa e Igaporã. Já colocou recursos para, no futuro financiamento, que está aí aprovado pelo Banco Mundial. Nós não estamos falando em hipóteses, não, estamos falando em coisa certa, para fazer essa estrada que vai de Igaporã até Brumado. E aí, talvez, jogar todos esses grãos na estrada de ferro que passa em Brumado para chegar até o Porto de Aratu, fazendo um ramal para o Porto de Aratu. Então, essa é uma questão logística importantíssima para o Estado e que precisa efetivamente ser discutida.